Olá, alunos, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Eu sou o professor Anderson Macedo e vou estar ministrando essa disciplina para vocês, com vocês, e ela terá o total de 4 teleaulas, tudo bem? Bom, então vocês tiveram aula já com a professora Merres, vocês viram lá a disciplina com ela, Introdução ao Desenvolvimento Web. Tiveram 4 aulas também com o professor Marco Rissatomi, disciplina de Processos de Negócios e Software. E agora, então, vamos para Algoritmo e Lógica de Programação. Então, essa disciplina eu costumo dizer que é uma disciplina básica, Ela é base para todas as outras disciplinas de programação do curso. Tá? Por quê? Porque ela vai te dar a base. Qual o objetivo dessa disciplina? Ajudar você a desenvolver o seu raciocínio lógico, tudo bem? E já a gente vai falar sobre isso, Nós temos agora no próximo slide ali algumas coisas para a gente conversar. O que é lógica, tá? E eu vou dar algumas definições para vocês. Tudo bem? Bom, no total, pessoal, então, essa disciplina são 4 aulas no modelo KLS, tá? Croton Learning System, certo? Onde cada teleaula ela é referente ao conteúdo do livro de vocês, tudo bem? Então, essa primeira teleaula é referente ao conteúdo da unidade 1 do livro que vocês têm em mãos, tá? A teleaula 2 vai ser referente à unidade 2 e assim por diante, tá? Peço a vocês que vocês estudem, tá, a unidade antes de vir para a aula. Então, vocês têm aí diversos materiais, tá? Todos vocês aí que estão estudando em EAD, vocês estão cobertos, aí vocês estão respaldados por diversos materiais de cada disciplina. Então, peço a gentileza, para que vocês venham preparados para a aula, para que ela flua um pouco melhor até para você. Garanto que se você fizer isso, o seu aprendizado vai ser muito melhor, tudo bem? Bom, vamos ao quadro agora e eu vou chamar o vídeo para convidar você ao nosso estudo. Olá, estamos começando a disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Essa disciplina vai te auxiliar na aplicação e desenvolvimento das estruturas de programação, visando associar o conteúdo teórico com a realidade do mercado de trabalho. Vamos estudar os algoritmos, o que são, como se aplicam, a quem se destina a sua elaboração, destacando os algoritmos de Euclides para o cálculo de MDC e para o exercício da Torre de Hanoi. Também iremos compreender como desenvolver as estruturas computacionais com expressões literais, lógicas e aritméticas, além dos diferentes tipos de dados. Vamos conhecer o ambiente de programação e como se dá o raciocínio lógico computacional, assim como os tipos e formas de representação de algoritmos através da elaboração do fluxograma e do pseudocódigo. E por fim, vamos identificar o que são variáveis e constantes e também como se faz a declaração de variáveis. Nessa unidade, conheceremos a definição de diferentes algoritmos, como os algoritmos em linguagem natural, pseudocódigo e em diagrama de blocos, e também os principais pesquisadores da área e como suas descobertas contribuem até hoje com o ensino e desenvolvimento computacional. Vamos ver os 2 tipos de ambiente computacional. O primeiro aborda a construção do algoritmo em português estruturado, que apresenta a lógica computacional usando o software Visual G. O segundo permite usar uma linguagem de programação em que é possível usar a lógica computacional. Para isso, é usada a plataforma de desenvolvimento Dev C++, com a linguagem de programação C. Veremos também a distinção entre as expressões literais, lógicas e aritméticas e o uso dos algoritmos para realizar operações matemáticas básicas. A unidade também traz a apresentação e aplicação em algoritmos dos tipos de dados, variáveis e constantes, operadores lógicos, relacionais e aritméticos, diagramas de blocos, plataformas de desenvolvimento, comandos de entrada e saída de dados e a linearização das fórmulas e funções matemáticas. Agora vamos assistir uma reportagem que une a matemática dos algoritmos com a tecnologia e nos apresenta novas possibilidades para um futuro bem próximo. Confira! Da ficção à vida real. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e o ser humano utiliza cada vez mais os recursos que ela oferece.
Não vivemos em um mundo dominado pelas máquinas, mas a influência delas na resolução de nossos problemas e necessidades é cada vez maior. A máquina, como uma ferramenta, pode nos ajudar a executar tarefas muito complexas em pouco espaço de tempo. Então, a vida moderna está cada vez mais dependente de algoritmos, de receitas, de planos para executar tarefas cada vez mais sofisticados e cada vez mais complexos. Enfrentar horas de trânsito pode tirar a paciência de qualquer um. Mas você já pensou se não precisasse mais sentar ao volante e utilizasse o tempo perdido no trânsito de forma mais produtiva ou até mesmo relaxante? Pois é, a inteligência artificial chegou a este nível. O carro autônomo já está em fase de testes. Ele é capaz de ir para qualquer endereço sem motorista. Por meio de sensores, o veículo pode identificar a distância para outros carros e a velocidade máxima permitida nas vias. E todo esse avanço na tecnologia está diretamente relacionado com os algoritmos. Eu acredito que cada vez mais esses algoritmos vão ficar mais e mais sofisticados, as máquinas vão ter cada vez mais capacidade de processamento. Então eu acho que você não consegue colocar um limite muito preciso nisso. Os algoritmos permitem, por exemplo, que as preferências e curiosidades dos consumidores sejam rastreadas pelos fornecedores na web. Com isso, os consumidores recebem de volta anúncios com sugestões de consumo de produtos e serviços do jeitinho que ele gosta ou precisa. Será que esse já seria um exemplo de manipulação da inteligência artificial sobre o ser humano? Eu acho que eles influenciam, mas o que você compra também é muito influenciado pelo que você lê, pelas pessoas com quem você conversa. Esses algoritmos são mais um instrumento que as empresas têm para dirigir, de uma certa forma, a opinião de compra das pessoas. Mas uma coisa é certa, apesar da constante evolução, a inteligência artificial está longe de atuar baseada em emoções ou julgamentos morais e éticos. Estes são valores inerentes apenas ao ser humano. Resta saber até quando. As máquinas não conseguirão ter esse senso de autoconsciência que os humanos têm. Em inglês eles chamam de awareness, quer dizer, você é um ser consciente, você consegue, o seu cérebro processa certas informações de uma certa forma que não podem ser processadas por nenhum computador, não importa quão poderoso ele seja. Existem argumentos nesse sentido de que a inteligência humana está fora do alcance dessas máquinas aí. Então, querer imaginar que computadores, de uma certa forma, tenham a capacidade de pensar como os humanos, eu acho que ainda está muito longe. Na SR dessa unidade, você faz parte de uma equipe de consultoria contratada para desenvolver um aplicativo para uma cooperativa de comerciantes. O grande desafio dessa tarefa é encontrar uma solução que atenda à necessidade de divulgação, organização das informações, facilidade de uso e acesso para os clientes encontrarem, agendarem ou mesmo tomar conhecimento dos estabelecimentos. Uma das propostas é disponibilizar um protótipo do aplicativo para celular que informe aos usuários quais são os serviços de hotelaria e gastronomia disponíveis na região. Os clientes esperam obter também uma forma de contabilizar o índice de satisfação dos usuários relacionado à facilidade de navegação e uso do aplicativo. Para isso, você deve estabelecer um processo de verificação e controle de como possibilitar que o sistema contabilize os acessos, realizar o cálculo da média através da indicação de sua expressão aritmética, indicar uma forma de registrar essas informações e enviá-las aos interessados. Esse é o momento para você aplicar seus conhecimentos em uma situação do cotidiano. Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no AVA. Bons estudos! Bom, pessoal, muito legal o vídeo aí. Você viu que no final, né, tem um recado ali para você acessar todo o material que está disponível lá no seu AVA, ok? Antes de nós começarmos, eu quero apresentar para vocês os conhecimentos prévios, tá? Que você tem que ter, então, para a gente começar a iniciar nosso estudo, tá? Vamos lá ao quadro, por gentileza. Bom, todo mundo sabe, né, ou deveria saber, que a máquina trabalha com uma linguagem binária. Tá? O que seria esse binário aqui? E aí nós podemos falar um pouquinho de linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. A linguagem que o computador entende é uma linguagem de baixo nível, tá? A grosso modo, falando
ele vai entender zeros e uns. Tá? Linguagem binária, 1 para verdadeiro e 0 para falso. A linguagem de alto nível, nós, os desenvolvedores, nós vamos escrever os nossos algoritmos em uma linguagem de programação ou então em um pseudocódigo, que é o caso dessa disciplina com a ferramenta VisualAlg. E o processo de compilação faz essa tradução em linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, linguagem binária, que aí a nossa máquina, né, o nosso terminal burro, ele vai entender e vai executar tudo que nós programarmos, ok? Unidades componentes do computador, tá? Então, você tem que ter aí uma noção de hardware, sistemas operacionais, tá? Para que a gente comece a falar, então, em programação. Diferença entre programação e algoritmo. Algoritmo, pessoal, é uma sequência de passos, uma sequência de ações dentro de um espaço finito de tempo. O que quer dizer isso? Tem um início e tem um fim. E dentro desse espaço, tá? Esse espaço temporal, nós vamos desenvolver, então, sequência de ações lógicas para resolução de um problema. Isso é a definição de um algoritmo, tá? E programação. O que seria uma programação? Tá? Programação é um processo que está além do desenvolvimento simplesmente de um algoritmo. Tá? A programação ela é muito maior que isso. Por quê? Porque ela vai envolver hardware, ela vai envolver o ambiente em que esse algoritmo será executado. Como você viu aí, né? A proposta seria desenvolver um protótipo de um aplicativo, tá? Então, se esse programa, se esse software, qual é o meio de transmissão, né? Aonde ele vai ser executado, em cima de uma infraestrutura, né? Então, envolve um complexo aqui muito maior, tá? Então, programação é um ambiente bem, né? Ele é bem maior mesmo que algoritmo. Conhecimentos procedimentais prévios necessários. Saber representar uma sequência de ações, tá? Que é exatamente a definição do algoritmo que eu dei ali em cima, ou seja, o passo a passo para a realização de uma determinada atividade ou tarefa. Tá? E aí a gente vai entrar em um outro conceito que é dos algoritmos computacionais e os algoritmos não computacionais também. Tá? Bom, pensando na nossa aula, que é a nossa SGA, a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, você vai perceber que toda a aula no KLS, ela vai ter a nossa SGA, que é a nossa situação geradora para aprendizagem, e vai ser dividido em 4 blocos, que são as SPs. Tá? Então, você vai ter lá SP1, SP2, 3 e 4. Quando nós chegarmos no final, tá, dessas 4 resoluções, você vai ter ali o quebra-cabeça para montar o SGA, ok? Então, o que nós temos que fazer, então, na SGA? Desenvolvimento de um aplicativo, né? Ou seja, um protótipo, que atenda os comerciantes do litoral sul do país. O objetivo, melhorar as transações comerciais, tá? Será necessário a realização de todos os processos, funcionalidades dos sistemas e escolha das ferramentas, certo? Então, de acordo com o que nós formos evoluindo na aula, durante as SPs, nós vamos montando, então, pequenos pedaços, como se fossem quebra-cabeças, para que nós consigamos, então, no final da aula, conseguir resolver aquela SGA que está ali para vocês, que é ajudar lá, então, o pessoal do litoral sul, certo? A eles terem alguma forma de tecnologia, informatização, para pesquisar ali os restaurantes, né? A parte de gastronomia e hotelaria, né? Para que eles possam ter uma pesquisa para ver ali onde é o melhor lugar para ele fazer uma refeição, então, o melhor lugar para a sua hospedagem, tá? Convido você, então, para nós começarmos o início da nossa aula, falando sobre a SP1. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área.
E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos começar. Então, vamos ao quadro, tá? E antes da SP1, tem um convite ao estudo. E você viu ali que agora mudou um pouco o esquema das perguntas, tá? Então, somente no final, tá? Então, anote a sua dúvida aí. No final da nossa aula, tem um espaço destinado para que eu possa conversar um pouquinho com vocês, ok? Bom, convite ao estudo, nós vamos trabalhar aqui em algumas questões. O que é a lógica? Tá? Então, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês aí, o que é a lógica? Todo mundo sabe que o nome da disciplina é Algoritmos e Lógica de Programação. Algoritmos, eu já expliquei um pouquinho para você, você já começou a entender. O que é a lógica, então? Onde que nós vamos trabalhar a lógica, né? Você viu que eu disse que o objetivo, um dos objetivos dessa disciplina é o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Então, o que é a lógica? A lógica é a forma de você organizar e estruturar o seu pensamento, tá? Então, é o ato da organização e estruturação do seu pensamento. E esse pensamento você pode classificar ele em válido ou não válido, tá? Então essa é uma das definições de lógica que você tem. Claro que você pode procurar em outras literaturas também e você vai encontrar outras definições porque existem diferentes autores, tá? Mas pode ficar com essa que é bem legal. É a estruturação e a organização do seu pensamento. Então ela vai te dar um direcionamento para ensinar você a pensar de uma maneira lógica, de uma maneira voltada já para a lógica de programação, ok? E esse pensamento você vai poder classificar em um pensamento válido ou não válido. Já nós vamos começar a discutir o que seria essa classificação do pensamento válido ou não válido. No quadro de novo comigo, o segundo item lá, que eu disse também que eu ia dizer, olha só, que nós íamos discutir, né? Algoritmos computacionais e não computacionais. Então vamos lá, revisando já, porque eu já disse, né? O que são algoritmos mesmo? São sequência de passos, né, ou ações dentro de um espaço finito de tempo para a resolução de um problema, para a execução de uma tarefa. Então vamos lá, o que seria algoritmos, primeiro aqui, não computacionais? Os algoritmos não computacionais são todas as ações que você pode fazer no seu cotidiano. No nosso livro lá tem um exemplo bem bacana na unidade 1, que é a troca de um pneu. Tá? Então quando o seu pneu fura, você vai iniciar um processo da execução de uma tarefa, ou seja, de um algoritmo. Então, tem tudo que você tem que fazer para, desde a hora que você desparafusa a roda, né? Você tem que colocar o macaco, você tira o pneu que furou, para você colocar o outro, apertar, tirar o macaco, dar o último aperto, e aí chegou o fim. Tá? E outras ações também. Eu costumo sempre dizer nas aulas, eu dou o exemplo de tudo que você faz desde o momento que você acorda até o momento que você sai de casa para a sua atividade, seja ela profissional ou acadêmica, ou de lazer também, né? Ok? Então essas são as diferenças aí entre o algoritmo computacional e os não computacionais. E vamos começar então a nossa situação problema 1. Definir a sequência lógica para a solução do problema dos comerciantes do litoral sul. Então todo o nosso livro ele vai falar, tá, desse problema aqui dos comerciantes do litoral sul, certo? É tudo voltado para isso. Vamos lá, a solução pode ser em linguagem natural, em pseudocódigo ou em um fluxograma, que são 3 formas de você representar um algoritmo. Quando nós formos ver ali na parte de programação, você viu no vídeo que foi falado que nós vamos utilizar 2 ferramentas, né? Trabalhando com pseudocódigo, o Portugal no VisualAlg e trabalhando com a linguagem C a partir do aplicativo DevC++, tá? Então aqui nós estamos falando na representação de código. Linguagem natural é uma linguagem textual, é como você fala. Ó, para executar essa tarefa, você tem que seguir essa ação, essa ação, essa ação, essa ação. Se acontecer isso, você toma essa decisão, você vai por esse caminho. Se não acontecer, você pode ir reto, tá? Então, você vai falando. É uma linguagem natural, é um texto. Serve também para documentação de um software, tá? E aí você tem também a parte de fluxograma. O fluxograma é como se fosse um diagrama de blocos. É um diagrama. Tá? Então, é a representação da execução de uma tarefa através de um desenho.
Nós vamos ver isso aí também na aula, tudo bem? Prosseguindo lá a nossa situação problema. Levantamento de requisitos. Divulgação, organização das informações, facilidade de uso. Quais são os serviços de hotelaria e gastronomia? Então, para ajudar lá o pessoal do Litoral Sul, através de uma pesquisa entre serviços de hotelaria e gastronomia. Esse é o nosso foco. Disponíveis naquela região. Qual região? Região do Litoral Sul. Classificação do aplicativo. Depois que o aplicativo estiver pronto, claro, né? Nós vamos então ter aí uma classificação, onde o usuário ele vai poder dizer se ele está insatisfeito, satisfeito, plenamente satisfeito. Então, essas 3 classificações possíveis, como se fosse aí a classificação de um atendimento, ok? E o prazo que a empresa... Alguém lembra o nome da empresa que nós temos, ou de qual nós fazemos parte? É a empresa Think Now, né? Está lá no nosso livro também. O prazo que nós temos para desenvolver essas tarefas é exatamente 6 meses. E a partir daí, né, você tem que buscar a tua equipe de desenvolvimento, falando já em termos de um mercado profissional. E aí você tem que delegar tarefas e todo mundo tem que trabalhar com esse prazo para que você obtenha sucesso, tá? E para que o seu aplicativo também obtenha sucesso e a satisfação do seu cliente. Problematizando. Então, a partir do conteúdo ali, ou seja, do que tem que ser feito. O que tem que ser feito está onde? Está na situação problema. O problematizando seriam quais as ferramentas, o que você vai utilizar para você desenvolver, para você resolver o problema das SPs. E depois nós temos o resolvendo, tá? Que aí você vai utilizar as ferramentas do problematizando com a questão que foi levantada na SP para você resolver. Ok? Então, todas as cápsulas, nós estamos na SP1, vamos ter depois a SP2, a 3 e a 4. Eu disse, né? Cada SP referente a uma unidade do livro. Tá? Então, todas as cápsulas vão seguir essa mesma logística, esse mesmo padrão. Beleza? Vamos começar então aqui, a parte do problematizando da SP1. Levantamento de requisitos. Levantamento de requisitos seria a entrevista com os stakeholders. Os stakeholders são os principais envolvidos do sistema, de toda aquela tarefa, de tudo que vai acontecer, não só quem vai desenvolver, mas o usuário, quem vai operar, quem vai vender, parte do comercial, a parte também de quem vai implantar o sistema no final, certo? Então, todos os envolvidos podem participar daqueles levantamentos de requisitos, porque é para garantir que tudo o que se espera, tá, vai ser feito, beleza? Entrada, processamento e saída. Bom, aqui, entrada, processamento e saída são 3 fatores muito importantes, tá? Que praticamente aí 90% dos sistemas que nós desenvolvemos está dentro desses 3 fatores, entrada, processamento e saída. Eu gosto de dar um exemplo bem fácil, tá? E de fácil analogia para vocês, tá? Porque todo mundo faz isso. Quantas e quantas vezes, né, você acessa o Internet Banking da sua conta? Ah, então, hoje, isso é muito comum. Dificilmente alguém vai ao banco. Alguém só vai ao banco quando precisa, quando não tem jeito mesmo. Meu cartão bloqueou, eu vou ter que ir em um banco físico. O contrário disso, todo mundo vai através do Internet Banking, seja pelo seu smartphone, tá? Ou pelo Note, pelo um tablet, e você vai conseguir resolver, você vai conseguir fazer a movimentação da sua conta ali através desse serviço. Tá? Então, o que seria uma entrada? A entrada é quando você loga, de acordo com, né, você pode pegar aí qualquer web browser da sua preferência e você vai logar na sua conta. Quais são os dados de entrada? Né? Então, você viu lá, entrada. O que você tem que colocar ali? No mínimo, você tem que colocar o número da sua conta, o seu CPF, login e senha. Esses são os dados de entrada. Qual seria o item de processamento? O processamento é o software, a inteligência do software por trás, aí, o software do banco, ele vai pegar os dados de entrada e vai fazer uma verificação no banco de dados para saber se estão corretos os dados. Se você colocou o nome, o seu CPF corretamente, se você colocou ali o seu login, número da conta, agência, tá? E assim, e se você fez tudo isso, ele vai verificar se existe mesmo essa conta e se todos os dados estão corretos, tá? Então, ele faz essa busca no processamento. E a saída, o que ele vai fazer? Se tudo estiver certo, ele vai devolver a saída. E a saída é
logar você ao back-office da sua conta. Aí você vai ver ali quanto você tem de saldo e tal, e você vai poder fazer a movimentação, ok? De volta ao quadro comigo. Definição da linguagem de programação. Isso aqui, com certeza, você tem que fazer. Ou seja, nós vamos desenvolver a linguagem XYZ. Também tem que ser feito isso. A parte de implantação é quando o sistema está pronto, tá? E a parte de manutenção é depois que ele foi implantado para correção de bugs ou então para customização de um novo módulo e assim por diante. Vamos então para a parte do resolvendo, tá? Então você viu ali já tudo aquilo que a gente tem que aprender, tá? Entrada, processamento, saída, definir a linguagem de programação, tudo isso a gente já definiu já, então vamos resolver, ok? E aí, essa resolução aqui está a linguagem natural, você está vendo? Ó? Linguagem textual, nós temos aqui um início, no outro slide, tá? Deixa eu ir aqui, no outro slide você vai ver que tem lá o encerrar o projeto, que seria o nosso fim. Então são as marcações entre o espaço finito de tempo que eu tenho, lembra que eu disse? Vamos sempre relembrar isso. O algoritmo é uma sequência de ações para a resolução de um problema. E isso tem um espaço físico, é temporal. Então tem um início e um fim. Dentro desse início e fim, eu posso ter várias ações. As ações podem ser lá em linguagem natural, que é o jeito que está aqui, fluxograma e por linguagem de programação, que são os pseudocódigos ou um código de uma linguagem que exista na realidade. Tudo bem até aí? Beleza. Então, nós temos lá início. E aí, nós temos uma sequência, tá? Isso daqui você vai encontrar no livro também. Lembra que eu disse no começo? Ó, toda a aula é baseada... Aliás, cada unidade do livro, tá? É referente a uma aula. Então, essa aula aqui você vai lá na unidade 1. Se você não leu ainda, por favor, leia que você vai ver que tudo que nós estamos falando aqui nessa aula de hoje, você vai encontrar na unidade 1. E aproveita e já me faça um favor e já leia a unidade 2, que é para a nossa próxima aula, para a próxima sexta, tá? Então, lembra daquele recadinho que eu dei no início. Levantar os requisitos do aplicativo junto aos comerciantes. Terceiro, escrever o plano de ação do projeto. Quarto, obter a aprovação junto aos clientes. Quinto, elaborar o algoritmo de software em questão em linguagem natural e em pseudocódigo. Então, aqui na aula eu trouxe esse primeiro contato em linguagem natural. Depois, nós vamos para a parte prática ali também, no Visual Algo, eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês ali na parte do pseudocódigo, utilizando já uma ferramenta que é o Visual Algo. Continuando, ó, desenvolver o fluxograma das ações do aplicativo. Então, você deve fazer o fluxograma também, tá? Então, tá aqui na parte natural, mas você deve fazer isso daí. Direcionar a equipe de desenvolvimento do projeto para a implantação. Lembra que eu disse? Parte da sua equipe ali, dos stakeholders, de todos os envolvidos, tem também profissionais da implantação, que vai no cliente, que vai implantar, que vai dar o treinamento necessário para que eles consigam operar o software com maior destreza, entre várias outras coisas que a equipe de implantação faz. Ele só não vai colocar o software que você fez lá. Não, né? Tem outras ações que são da parte desse profissional aí. Desenvolver a solução utilizando uma linguagem de programação, tá? No nosso caso vai ser deve ser. Realizar os testes, disponibilizar o aplicativo. Então, você pode perceber que tudo que está aqui também, você viu na disciplina do professor Marco, né? Com certeza ele falou para vocês um pouquinho lá sobre o ciclo de vida de projeto. E aí tem lá a parte de análise de sistemas, de implantação, de implementação e tudo mais, tá? Disponibilizar o aplicativo e encerrar o projeto, tá? Então, olha só que bacana aí, quanta coisa, tá? Que você tem que fazer, certo? Para que você consiga desenvolver um simples algoritmo, tá? O que vai mensurar aí quando você vai fazer um algoritmo ou um software? A prática que você tem. Então, de acordo com o que você for desenvolvendo as aplicações práticas, né? Você vai evoluindo gradativamente, né? E você vai se capacitando aí até você desenvolver um sistema um pouco mais complexo, ok? Bom, essa foi a nossa SP1 e vamos então ver agora a situação problema, né? Começar então o início da nossa SP2. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo?
Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, pessoal. Então, nosso trabalho só está começando, tá? Vamos então para o quadro. Vamos ver a situação, problema aí da nossa cápsula 2, certo? Então, é a segunda parte aí da resolução da nossa SGA, tá? Então, a nossa SGA, situação geradora de aprendizagem, que é da aula inteira, tá? Então, nós vamos começar agora a segunda parte, ok? Bom, o que nós temos aqui, então, qual é o problema, tá? Porque nós costumamos brincar, né? E costumamos dizer que o desenvolvedor, ele vai ficar o dia inteiro fazendo o quê? Descascando pepino, né? Ou abacaxi, certo? Entre outras palavras, resolvendo problemas. Então, você tem uma demanda, tá? Você tem algo que você tem que implementar e aquilo você tem que analisar, colocar no papel, fazer a abstração de toda a ideia que aquele complexo do aplicativo tem que fornecer, tá? Colocar isso aí no papel, colocar também em diversas ferramentas que nós temos aí para documentação e modelagem de sistemas de software, ok? Depois, tornar isso aí real, que é fazer o quê? A implementação, que é desenvolver o programa, tá? E aí você vai estar, então, solucionando o problema, beleza? Vamos lá. Montar uma solução para o problema dos comerciantes do Litoral Sul. Então, continuamos com esse problema aqui. Vamos lá agora para os itens, né? Definir expressões matemáticas, lógicas e literais. Por que ele coloca aqui, né? Definir expressões matemáticas, lógicas e literais? Porque tudo que você for programar, tá? Toda a lógica de programação está muito ligado à matemática, tá? Então você tem ali operadores, né? Você tem lá operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos. Temos também outros tipos de operadores também que nos ajudam aí na tarefa do desenvolvimento. Você vai ter que usar a lógica, com certeza que tudo que você vai fazer tem que ter lógica, beleza? Então, professor, tem como eu fazer um algoritmo que não tem lógica? Tem, claro. É só você fazer algo sem você pensar. Você vai programar, só que você não está colocando as boas práticas de programação. Você não entendeu o foco principal, tá? Que é você fazer o quê? Uma coisa bem feita, uma coisa com lógica. Esse é o nosso papel. Literais aqui são conjunto de caracteres, beleza? Definir quais serão os passos do algoritmo. Então você viu lá, algoritmo é uma sequência de passos, mas qual é o passo 1? O exemplo que eu dei lá da troca do pneu, né? Qual é o passo 1? Você vai colocar o macaco e erguer o carro ou você vai desparafusar um pouco? Né? Então quem sabe aí, quem já trocou pneu na vida, sabe que o primeiro passo não é colocar o macaco e suspender o carro. Você tem que já afrouxar ali os parafusos da roda, né? Porque senão pode ficar rodando em falso quando o carro estiver suspenso lá e você tem que fazer mais força à toa. Tá? Então, por quê? Porque a sequência de ações, né? O passo 1, você tem lá o primeiro passo e o passo 2. Se você colocar aqui alguma coisa que não tem lógica, por exemplo, aquele outro exemplo que eu dei das ações que você faz antes de sair de casa depois que você acorda. Beleza? Então, beleza. Você vai lá, acorda, aí a primeira coisa que você faz, né? Você coloca a sua roupa no passo 1. E aí no passo 2 você vai tomar banho. Quer dizer, tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora de ordem. Então, a ordem dos passos que você colocar no seu algoritmo afeta totalmente, lá no final, o seu resultado. Certo? Isso é fato. Quais as variáveis e tipos de dados utilizadas, tá? Então, antes de nós vermos aqui, né, claro que se você já leu a unidade 1, você já sabe o que é uma variável, você já sabe que os tipos de dados são classificadores, tá? Mas, se você não leu, fique tranquilo que eu vou ajudar você, tá? Isso aqui vai ser lá na SP3. E também, quando eu for para a parte prática ali, eu posso dar alguns toques também. Então, vamos lá.
tem esse item aqui, ó. Quais as variáveis e tipos de dados utilizados? Então, eu tenho que fazer um cálculo matemático, eu vou precisar de variáveis do tipo real. Eu não tenho? Bom, eu não preciso. Eu vou ter que perguntar o nome do meu cliente? Eu vou ter que fazer, por exemplo, um cadastro de pessoa? Vou. Então, eu tenho que pedir o nome dele. Se eu vou ter que pedir o nome dele, eu vou ter que usar um tipo de dado caractere. Tá? Então, essas são as ações aí que nós temos que ter cuidado aí no desenvolvimento, não só de um algoritmo, mas também de um software, de toda a parte de programação que nós vimos lá. Lembra qual que é a diferença de programação e algoritmo? E eu disse que a programação está em um universo ali, né, bem amplo, bem mais vasto ali, que a parte de algoritmo. O algoritmo seria só uma pequena fração do que é a programação em si. Problematizando. Agora vamos ver quais ferramentas nós vamos utilizar para resolver esse problema aí. Bom, como é que eu vou fazer para declarar quais são as variáveis que eu tenho que declarar se eu não sei o que é variável? Opa, então seria como se fosse um conhecimento prévio. Olha só, eu tenho que conhecer os tipos de dados. Muito bem. E quais são os tipos de dados primitivos que eu tenho na maioria das linguagens de programação existentes, tá? São os tipos de dados primitivos que nós falamos. Ah, professor, não entendi direito. Bom, faça uma pesquisa lá, que são dados primitivos. Nós temos aqui os inteiros, os reais, os caracteres e lógicos. Basicamente, nós temos esse. Por quê? Porque eles são primitivos. Tá? Então, você tem que conhecer e entender, saber utilizar, saber quando você vai usar um real, saber quando você precisa de um inteiro só, tá? Porque um ocupa mais espaço em memória que o outro, certo? E aí uma boa prática de programação é você fazer a utilização correta, porque você pode ou onerar o processador ou aliviar o processador de acordo com a tua escolha. Olha só, se você estiver aplicando a lógica, tudo bem? Utilização das variáveis e constantes. Se nós temos variáveis, nós temos constantes. Constante é uma coisa que não muda. Variável é uma coisa que muda. Tá? Então, contrário de variável é constante. Contrário de constante é variável aqui para nós, no nosso ambiente, na programação. Beleza? Utilização dos operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Então, nós temos que conhecer já todos esses três tipos de operadores. Cada tipo de operador desse daqui, você vai ter vários operadores. Tá? São tipos. Igual nós estamos falando ali em cima, ó, os tipos de dados. Quais são os tipos de dados? Inteiro, real, caractere, lógico. Quais são os tipos de operadores? Tá? Aritméticos. Então, dentro do aritmético, eu tenho alguns, dentro do relacionais também, e dentro do lógico também. Vamos ver aqui primeiro os operadores aritméticos. Pessoal, tranquilo, né? Lembra que eu disse que a lógica de programação ela está diretamente ligada aos cálculos matemáticos. Então, com certeza, você vai precisar de operadores aritméticos para o desenvolvimento dos seus cálculos, dos seus processamentos. Os cálculos na programação nós chamamos do quê? De processamento. Tudo bem? Nós temos lá as 4 operações básicas da matemática, tá? Então, eu nem coloquei aqui todos. Você faça uma busca no livro. No livro tem lá mais operadores. Se não tiver, tá? Você pode entrar em contato com os tutores, pedir também para eles material complementar, tá? E eu estou aqui também para ajudar vocês. Nós temos lá a adição, certo? Onde você vai fazer uma soma aí entre duas variáveis ou entre o conteúdo de duas variáveis ou dois valores constantes, certo? Variável e constante. Subtração, a mesma coisa, tá? Você vai querer subtrair. Multiplicação, olha só, o operador da multiplicação não é o vezes, né? Ou então não é o pontinho da matemática. Na programação, ele é o asterisco, é esse cara aqui. Então, esse que nós vamos utilizar. E a divisão também. Tá? Esse operador aqui não existe na programação. O operador que nós utilizaremos é a barra. Barra normal, não é o control barra, barra normal. Quero fazer uma divisão, é esse cara aqui. Exemplo de uma soma, olha só. Soma, tá? É igual a A mais B. Matematicamente é isso, né? Agora, vamos falar isso aqui na linguagem da programação? Olha só como é que muda, ó. A variável soma, ela está recebendo o cálculo da soma entre a variável A mais a variável B. Ok? Fazendo isso da forma inversa, ou seja, ao contrário. O cálculo matemático aqui do valor da variável A mais o valor da variável B será atribuído, olha só,
na variável soma. O que nós podemos concluir com isso? Que esse cara aqui é a nossa atribuição, tá? É o nosso operador de atribuição, ok? Ou então, no pseudocódigo, nós vamos utilizar 2 pontos igual. E tem também uma outra forma, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho para você fazer atribuição de valores também, beleza? Operadores relacionais, para você fazer cálculos, né? E procedimentos de efeitos comparativos, para você comparar um valor com o outro. Eu quero saber qual aluno que teve a maior média aqui, tá? Qual é o aluno que ficou em primeiro lugar do nosso curso para ele ser laureado. Beleza? Eu quero saber aqui quem acertou todos os números da Mega Sena, porque esse cara vai ganhar. Então eu tenho que saber comparar. Ó, esse cara aqui acertou 6 pedras, esse cara aqui acertou 4. Ele acertou mais. E uma infinidade de outros exemplos que nós podemos dar aí, tá? Para efeitos comparativos. Então, nós temos esses operadores que vocês estão vendo aqui. O maior, tá? Olha só, menor, maior é igual, menor é igual, igual, tá? Na linguagem C, nós vamos utilizar 2 iguais, 2 pontos igual, diferente, beleza? Então, nós temos esses caras aí, na linguagem de programação C. Tá? No Visual Alg mudam-se algumas coisas, não todas. O que vai mudar? Vai mudar o igual, que ao invés de ser 2 vai ser 1. Tá? O diferente vai ser esse cara aqui e só. O resto é a mesma coisa. O professor, eu não consigo identificar muito bem qual que é o maior e qual que é o menor. Então, macetinho, ó, você faz os 2 caras aqui, ó, e você faz um corte no meio. Esse aqui eu transformei em número 4, esse aqui eu transformei em número 7. O 7 é maior que o 4. Portanto, esse cara aqui é o sinal de maior e esse cara aqui é o sinal de menor. Na programação não existe maior ou igual desse jeito. Ó, então você tem que fazer o quê? Maior ou igual, sem espaço aqui no meio, porque se trata de um operador somente. E por fim, nós temos os operadores lógicos, tá? Então lá na unidade 3, nós vamos utilizar esse cara aí. Operadores lógicos, tá? Então, ou seja, na teleaula 3. 2 ex-comerciais, operador E. Tá? 2 caracteres Python, operador OU. E uma exclamação, operador não. Em Portugal é desse jeito aqui. Em linguagem C é desse jeito que está aqui. Operadores lógicos é para que você possa fazer aí uma junção entre 2 ou mais condições para ver qual é o resultado. Tá? Bom, você viu ali que foi bem rápido, tá? Eu peço para você que você esteja mesmo lendo, esteja estudando, tá? Os operadores, tanto os aritméticos, quanto os relacionais, quanto os lógicos. Tá? Para que isso não seja um problema para você entender um algoritmo, para você entender um exercício que nós vamos resolver aqui. Tá? Então, estuda mesmo, não perca tempo. Tá? Não perca tempo. Você tem uma semana aí para você chegar na próxima aula, na aula 2. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas todo mundo tem que aplicar o conhecimento aí e eu conto com vocês do mesmo jeito que vocês contam comigo. Resolvendo a situação, problema 2. E aí já tem aqui um algoritmo, certo? Desenvolvido na linguagem de código em Portugal. Professor, por que Portugal? O que é Portugal? Portugal é o português estruturado, tá? Ele não é considerado uma linguagem de programação, um pseudocódigo, tá? Porque ele não tem todos os mecanismos e recursos que uma linguagem de programação tem. Tá? Então, qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para trabalhar com o Portugal? É o Visual Alg, ou Visualg. Ok? Bom, depois disso, nós vamos aprender também, né, ver alguns exemplos na linguagem C. Qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para programar nessa linguagem de programação C? É o que foi falado no vídeo lá, que é o dev C++. Dev de developer, né? C da linguagem C e mais do plus. Ok, pessoal? Entendido isso? E aí, então, tem um exemplo aqui, ó. Declaração de variáveis. Olha só, essas 3 variáveis aqui estão no tipo caractere. Essa variável média está declarada como do tipo real, tá? Ou seja, eu vou trabalhar com valor numérico aqui com valor textual. Satisfação, satisfeito, insatisfeito. Tudo isso daqui está declarado como inteiro. Certo? Ó, tipo de dado inteiro. Valor numérico. Beleza? E assim por diante.
E aí eu tenho o início, ó. Aquela parte foi só declaração de variáveis. O que eu tenho no meu início, então? Tá? Vamos começar, então, a programar. É o meu início. Comando escreva. Esse comando aqui faz o quê? Exibe dados na tela. Então, tudo que você colocar aqui entre as aspas inglesas, ó, que são dupla aspas, ele vai mostrar na execução do algoritmo, ok? Leia, comando de leitura. É para você gravar o valor lido em tela, na execução do seu algoritmo, na variável que está no parênteses. Então, ele vai gravar um valor na variável login. E aí você pode ver que ele vai destrinchando a resolução aí no próximo slide até chegar no final do algoritmo, tá? Eu passei um pouco de pressa para essa parte aqui porque eu quero mostrar isso aqui detalhadamente no software, tudo bem? No Visual Algo já na última parte da aula que tem um aprofundando lá que eu quero resolver um exercício com vocês. Beleza? Bom, chegamos então no final dessa próxima, né, dessa nossa SP, a SP2, então chegamos na metade da aula, tá? Você pode ir lá no seu relógio aí, faltam aproximadamente 45 minutos para terminar a aula. E eu convido você ao próximo estudo. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Beleza, pessoal? Bom, até agora eu estou gostando muito da aula, tá? Vamos então para o quadro. Vamos, sem perder tempo aí, ver a nossa SP3. Então, qual que é o problema que nós temos agora? Então, isso aqui, volta a falar, tá tudo lá no livro, beleza? Unidade 1 do seu livro lá. O nome do livro é Algoritmos e Lógica de Programação, tá? O nome da nossa disciplina é Linguagem e Técnicas... Algoritmo e Técnicas de Programação. Acho que é isso, né? Vanice, a nossa tutora que está aqui ajudando, vê se eu falei alguma coisa errada aí, por favor, corrija, manda alguma coisa no prompt aqui para mim, tá? Eu sei que tem, o que eu quero dizer? Tem uma diferença aí entre o nome da nossa disciplina e o nome do livro, tá? Mas fica tranquilo que é a mesma coisa. O livro eu tenho certeza que é Algoritmo e Lógica de Programação. Aí agora a Vanessa colocou para mim aqui no nosso TP, o nome da disciplina é Lógica e Técnicas de Programação, beleza? Obrigado, Vanessa. Vamos lá então. Para o passo a passo, será preciso interpretar e identificar se todos os envolvidos compreendem e aprovam as etapas. Lembra que eu falei, ó, vou começar a desenvolver um aplicativo, um software, um programa hoje. O que eu tenho que fazer? A análise e o levantamento de tudo aquilo que vai ser feito. Então, para o passo a passo, será preciso interpretar, identificar, colocar no papel, perguntar se todo mundo entendeu. Pessoal, é isso mesmo que vai ser feito? Então, seria aqui o nosso ponto de partida. Próximo, elaborar o fluxograma de ações do software. Então, tudo que vai acontecer, todas as ações. Então, depois que eu faço essa primeira parte aqui, que é o levantamento de requisitos, eu posso ter já toda uma noção de quais são as funcionalidades do meu aplicativo, as funcionalidades do meu programa, do meu software, ok? E aí eu tenho como fazer aqui, então, o fluxograma de ações do software. Se eu já tenho as funcionalidades, eu posso montar, então, o fluxograma das ações. A equipe, o próximo lá, a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto deverá alinhar as solicitações de funcionalidades do aplicativo que realmente são passíveis de realização dentro do prazo estipulado. Então, nessa etapa aqui, isso já está sendo acordado. Se está sendo pedido uma coisa que não tem como cumprir no prazo, nós já vamos identificar, tá? E já mensurar e dizer aqui, ó, isso que você está querendo, o prazo para isso é 1 ano. Ou então é um ano e meio. Não tem condições de ser feito em 6 meses, certo? Pela equipe que nós temos, por diversos fatores que podem ocasionar aí, a não confecção de uma
tarefa, tá? Dentro do prazo, ok? Então, são inúmeras as situações que podem acontecer. Isso você vai deixar para falar no final? Olha, prazo para entrega era amanhã, não deu tempo. Não, é claro que não. Você vai falar aonde? Antes de começar, certo? E aí, o que vai fazer? Vai ser feito um ajuste. Ou vai tirar uma funcionalidade para que seja cumprido o prazo, ou então nós vamos esticar o prazo. Ok? Beleza. Prosseguindo. Bom, se nós temos que fazer um fluxograma, nós temos que entender aqui as principais figuras geométricas do nosso fluxograma. Então, nós temos aqui o nome na coluna do meio, o que significa na terceira coluna e na primeira coluna a figura geométrica. Então, eu tenho ali, ó, esse cara aqui é o terminal. Eu vou utilizar esse cara aqui, essa imagem, essa figura, para começo, né, para o início e para o final do meu fluxograma. Olha só, processamento. Então, um retângulo, tá? Eu vou utilizar um retângulo toda vez que o meu fluxograma representar que eu estou fazendo um processamento. Ó, eu estou fazendo um cálculo, estou fazendo uma operação aritmética, certo? Eu estou atribuindo valores de uma variável para outra. Então, eu estou fazendo um processamento. Toda vez que eu quero mostrar uma ação para o meu usuário, eu vou utilizar o display, tá? Olha só, para informações exibidas em vídeo. É esse cara que eu vou utilizar. E aí tem todas elas, pessoal. Ó, teclado, captura de informações via teclado. Quando eu quero ter o quê? A entrada. Olha só, esse cara aqui no fluxograma representa a entrada. E isso é legal que é padrão. Então, você bater o olho no seu fluxograma, existe um cara desse jeito aqui, ó, você nem precisa ler. Você fala, opa, peraí, aqui então está fazendo o quê? Uma entrada de dados. Olha só que legal, né? Por quê? Porque é padronizado. Decisão que o software faz. Isso aqui nós vamos ver então na próxima aula, nós vamos estudar a instrução C. Já faz parte ali de uma decisão. Por isso que eu quero que vocês leiam, tá? Para que nós possamos continuar a boa evolução na segunda aula, como está ocorrendo nessa. Beleza? Parte de decisão. Seta seria o quê? Para onde está indo a lógica do meu algoritmo. Tá? Então, resolveu, por exemplo, uma decisão aqui. Ele vai para qual lado? Né? Ele vai para cá? Ele vai para cá? Então, eu tenho as setas de controle. Indica o quê? O sentido. Sentido do meu fluxograma. Se tiver dois sentidos, em algum momento aqui eu vou ter que fazer a união. Então, eu tenho mais um cara lá que é o conector, para depois aqui eu fazer um outro terminal e chegar no meu fim. Então, é mais ou menos assim a parte do fluxograma. E vamos, então, resolver a situação problema 3. Aqui, então, está em qual linguagem, pessoal? Bom, aqui foi com o Ler Sharp que está escrito, né? Linguagem natural. Então, como é que... professor, mas eu não estou ainda familiarizado. Como é que eu faço para identificar? Bom, linguagem natural, o que eu disse? É uma linguagem textual. Uma linguagem falada. Por isso que o nome dela é natural. É a linguagem com que você está acostumado. Tá? Por que nem todo mundo programa? Porque nem todo mundo está acostumado com a linguagem de programação. Ela está acostumada com a linguagem natural. Né? Então, exceto pessoas que têm deficiência na fala, todo mundo consegue utilizar a linguagem natural. Beleza? É isso aí, tá? Então, bem fácil de você entender. Bom, início e fim. E dentro desse espaço, eu vou desenvolver o meu algoritmo. Vamos lá, então. O aplicativo... Primeiro passo, o aplicativo deverá permitir o login por cadastro ou por rede social, tá? Nossa, professor, apareceu rede social e tá. Tudo isso daqui, se vai ter ou não, tá onde? Tá lá no primeiro passo, onde foi feito o quê? A validação, certo? E a verificação de tudo o que vai ser feito dentro do prazo, considerando N fatores. Tem até um esquema que você pode pesquisar que fala do V&V, que é a validação e verificação do software. Número 3, passo 3, chegamos aqui na metade já. Após logar, o usuário será direcionado a um processo para escolher a categoria, gastronomia ou hotel. Quem vai fazer essa decisão? Quem vai executá-la? Tá? Quem executará essa decisão é o nosso software. Só que você vai deixar isso aí a cargo de quem? A cargo do usuário. Só que se o usuário escolher gastronomia, nós temos que fazer com que o nosso software se comporte com a categoria que ele escolheu. Vai fazer o quê? Vai mostrar hotel? Não, né? Vai mostrar os restaurantes disponíveis.
Beleza? Ah, professor, mas e se ele escolheu o hotel? Aí você vai fazer com que o teu software direcione ele para uma outra tela, para uma outra página, onde ele vai ver ali todos os hotéis, né? Toda a rede hoteleira do litoral sul, para que ele possa escolher, fazer a sua escolha. Beleza? Então aqui, ó, processo de escolha. Isso aqui, ó, está vinculado a processo de decisão no software. Isso é tema da nossa segunda aula, da nossa aula da próxima sexta-feira, da nossa segunda teleaula. Beleza? Aplicativo, quarto passo. Aplicativo contabiliza acessos de gastronomia e hotelaria e gera a média, né? Então é para fazer uma média lá de acessos, para que eu saiba, né? Média é média, tudo bem? É só para que eu tenha uma ideia ali de quantos usuários. Por exemplo, entrou 10 e os 10 escolheram gastronomia. Quer dizer, então, o meu aplicativo ele não está sendo muito atrativo, ou então pode ser um fenômeno, né, daquele local lá que ninguém quer comer, só quer passear, por exemplo, né, só quer se hospedar. Então, tudo isso pode ser utilizado para maiores análises depois. Continuando, aí nós temos a parte do fluxograma. Olha só. Tudo bem que aqui não está vinculado, né? Não é o mesmo código que está aqui na linguagem natural. Aqui está falando do aplicativo e aqui está falando de uma média. Não, é assim. Tá certo. Olha só, tem o início e tem o fim. Nós vimos lá que ele tira uma média, né? Entre os acessos de gastronomia e hotelaria. Está aqui, ó, a média está aqui. Tá? Então, o que ele pede? Ó, vai pedir o login. Então, primeiro o nosso usuário vai logar. E depois lembra que ele tinha que escolher qual era a categoria, se era categoria gastronômica ou hoteleira. Está aqui, ó. Após logar, o usuário será direcionado a um processo para escolher entre o quê? Gastronomia e hotel. Então, lá no nosso fluxograma, está sendo mostrado isso aqui também, ó. Qual que é a categoria? Então, isso aqui é o processo de decisão, ó. Tá? Toda vez que aparece um losango, essa figura geométrica está relacionada à decisão. Qual decisão? Né? E aí você vai ter dois caminhos. Ó. Se o cara escolheu, por exemplo, gastronomia, ele vai vir aqui por esse caminho. Olha lá o G. Tá? Ah, não, peraí, o cara escolheu hotel. Então ele vai vir por esse outro caminho. Tá? Esse outro caminho aqui do lado direito, no caso, tá? Para validar a opção dele. No final, vai tirar uma média, então a média dos dois. Então, ó, uniu as setas de controle aqui para unir e depois para finalizar. Né? Então, ficou bem bacana, deu para entender bem esse processo aí. E por último, falando das nossas três linguagens, ó, natural, fluxograma e agora, quem que vem? O nosso pseudocódigo ou linguagem de programação. No caso aqui, pseudocódigo. Por quê, professor? Porque está no Portugal, escreva. Se tivesse na linguagem C, aqui estaria um comando para exibir dados na tela, mas na sintaxe do C, tá? Que seria lá o nosso, por exemplo, se fosse em C#, seria WriteLine, tá? Em C nós temos, por exemplo, o Cout, que é de saída, tá? E assim vai. E também tem o printf, beleza? Mas aqui está aparecendo escreva. Opa, então a linguagem está no Portugal, a pseudolinguagem que nós estamos utilizando na disciplina também. E aí vai, ó, clique no ícone login para acessar o sistema. Então, ó, leu o nosso login, digite 1 para a categoria ou então 2 para a hotelaria, escolheu e aí aqui, ó, tá fazendo um processo de média, tá? Tanto para a parte gastronômica quanto para a parte de hotelaria, que está aqui em cima, ó. Esse cara aqui faz o quê? Faz o cálculo da média e depois ele vai mostrar. A quantidade média de acessos é de... Mostrou aqui a média. A quantidade de acessos para a gastronomia é de... Mostrou lá a variável G. Olha o G que ele está mostrando ali. Por que ele está mostrando G? Porque lá no início eu tenho a declaração de variável. Né? Não está aqui, mas eu tenho a declaração das variáveis G para gastronomia e H para hotelaria. Por isso que ele vai mostrar ali na frente do comando escreva. No caso aqui, escreval. Tem diferença também. Por que tem esse L aqui? Por que tem alguns comandos escreva e outros escreva L, que nós falamos, né? Escreval. Tá? Por quê? Porque tem uma diferença entre um e outro. Beleza? Já vamos ver aí essas diferenças também. Pessoal, é tranquilo, né? Beleza. Chegamos então aí no final dessa outra SP.
vamos caminhando então o nosso estudo, tá? Vai preparando a sua pergunta aí. Não tem problema se você não tiver dúvidas agora, tá? Pode ser que você possa ter depois, aí você vai utilizar o fórum. Quero avisar também, né? No final da aula eu vou falar sobre isso também, mas o fórum já está aberto. Faz uma semana então que o nosso fórum está aberto e você tem lá uma questão, né? Para que você possa fazer a sua contribuição. Tudo bem? Vamos então para a outra parte da aula. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Ok, bacana. Vamos lá para o quadro, então, a nossa última SP, para que nós possamos resolver aí e caminhar com a nossa aula. Bom, qual é a situação problema 4? Leve em consideração que a primeira fase do projeto que os comerciantes do Litoral Sul solicitaram já está com as diretrizes e funcionalidades esclarecidas. Então, não tem mais dúvida do que será feito. Tá? Você viu aí na SP3, né, no Resolvendo a SP3, que nós vimos lá que o algoritmo pediu o login, tá? Depois ele faz com que o usuário faça uma opção entre gastronomia e hotelaria e depois ele vai fazer uma média. Tá? Então você já está todo mundo entendido, já está esclarecido. Aqui, ó. Continuando. A partir de agora, cabe à empresa da ThinkNow, certo? Então é a empresa a que nós estamos ligados, nós desenvolvedores, tá? Elaborar o algoritmo final, que contemple a identificação dos processos e de todas as variáveis constantes e os seus respectivos tipos de dados bem definidos e mapeados. Essa representação também deverá contemplar a elaboração do seu fluxograma. Bom, então está todo mundo entendido que é o que vai ser feito, tá? Então, ou seja, né, tem que fazer tudo, ó, tem que identificar os processos, tá? Todas as variáveis que serão utilizadas, as constantes, têm que ser identificadas, corretamente tipadas, ou seja, classificadas em um tipo de dado, tá? E os seus respectivos tipos de dados e bem definidos e mapeados. Então, tudo tem que estar de acordo, tá? Tudo tem que estar bonitinho, funcionando corretamente, para que não tenha nenhum problema de entendimento do que tem que ser feito. E a representação está sendo pedida aqui no fluxograma, né? Contemplar a elaboração do fluxograma também. Problematizando. Bom, então já tem aqui uma revisão dos conteúdos, ó, que nós vimos nessa aula, tá? Nós vimos lá tipos de dados, fazendo uma pequena revisão com você. Nós temos lá o inteiro, o real, caractere e lógico, tá? Eu não vou escrever, estou falando propositalmente para que você possa assistir essa aula de novo, tá? O que são variáveis? Toda vez que eu crio uma variável no meu programa, no meu pseudocódigo ou na linguagem C, que nós vamos trabalhar com ela também, acontece o quê? É alocado um espaço na memória RAM do micro, para trabalhar com essa variável. Tudo bem? E essa variável ela pode ser classificada em um tipo de dado. Qual o tipo de dados? Que eu falei ali em cima, inteiro, real, caractere ou lógico. Que eu disse também que são os tipos primitivos que toda linguagem tem. Constantes. Constantes são valores fixos. Eu vou fazer um cálculo e vou multiplicar por 9%. O 9 é um valor fixo, eu não preciso colocar ele dentro de uma variável, vai ser sempre 9. É um valor fixo. O valor de π, 3.1465, eu não sei o que vem depois, tá? É um valor que não vai mudar nunca, é um valor constante. Beleza? Os operadores, também não vou escrever, vou falar, ó. Nós vimos quem? Os aritméticos, os relacionais e os lógicos. Fluxograma nós vimos também. Vimos também, vou acrescentar, linguagem natural e linguagem de código, que é o nosso pseudocódigo, que está feito aqui nessa aula em Portugal. Tá? Portugal seria o nosso português estruturado.
caminhando. Vamos resolver, então, essa SP. Olha só, começa com o início. Vamos ver se lá tem um fim. Vamos para o próximo slide. Olha lá, o item 10 tem um fim. Beleza? Então, ó, marcamos aqui, ó, o início e o fim. Beleza. Dentro desse início e fim, agora é que mora o perigo, né? Tudo que vai ser feito dentro de um espaço finito de tempo. Definição de algoritmos, conjuntos de passos. Então, eu tenho agora, ó, passo 2, o 3, até o 9, antes do fim, que é o passo 10. Primeira coisa que eu tenho que fazer, cadastrar estabelecimentos comerciais. Para quê, pessoal? Para que o meu usuário tenha condições de escolher, né, entre duas categorias que nós temos de gastronomia e hotelaria, e o nosso aplicativo fazer o quê? Mostrar, fazer a exibição dos estabelecimentos que, se não estiverem cadastrados, não vai acontecer nunca, tá? Tudo bem que nós estamos dando um exemplo aqui, porque para cadastrar, o nosso software tem que ter conexão com um banco de dados, com um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. E nós estamos começando, nós estamos no primeiro semestre. Banco de dados vocês vão ter com o professor Leonardo, tá? Um pouco mais para frente aí, a partir do segundo semestre, terceiro, né? Aí que vocês vão ver banco, beleza? Então, assim, não tem como a gente desenvolver um aplicativo com banco agora, só para deixar bem claro isso, queria deixar bem claro isso, tá? Bom, o 3, logar usuário por cadastro em formulário próprio ou por redes sociais. Ótimo, né? Se a gente conseguir fazer isso aí. Ah, você pode... que nem aqueles aplicativos, né? Você quer se logar pelo seu perfil do Face? Sim, ele já pega o seu nome, sua foto, né? Ótimo. Solicitar que o usuário selecione categoria. Olha lá, beleza. 5, exibir de acordo com a seleção os estabelecimentos cadastrados. Tudo isso que eu já falei aqui. 6, disponibilizar a opção ao usuário para conhecer ou agendar. Ótimo. Número 7, se o usuário simplesmente optar por conhecer, então, aí eu tenho aqui o 7A, direcionar para o website do estabelecimento. Se não, aí eu vou fazer o quê? Fazer o agendamento, né? Ó, exibir calendário e horário disponíveis, solicitar o preenchimento dos campos pelo usuário, ó, local, data e hora que ele quer fazer aí o agendamento, exibir a mensagem de confirmação. Aguarde o contato de confirmação de reserva. Tá? Então, é isso aí que o nosso aplicativo tem que fazer. Abrir a pesquisa de satisfação. Então, tem uma pesquisinha que tem aqueles 3 itens, né? Que ele vai falar lá, que era o satisfeito, o muito satisfeito, alguma coisa assim que nós vimos no comecinho da aula. Vocês lembram? Tá? Solicitar a resposta do usuário. Calcular a média de acessos e respostas à pesquisa por estabelecimento cadastrado. E enviar mensagem, né, para o e-mail do estabelecimento com cópia ao usuário final com a solicitação de reserva e a resposta da pesquisa. Encerra a estrutura de seleção. E o final, tá, que vocês podem ver está ali. Beleza? Pessoal, tranquilo, né? Agora, tá, depois que nós resolvemos as 4 situações, problemas da nossa aula, agora é a hora de provocar novos desafios. E aí eu vou usar esse período da aula para mostrar para vocês aqui o nosso Visual Alg, ok? Vamos então para o nosso próximo momento da aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Ok, pessoal, bacana demais. Bom, então agora eu quero apresentar aí para vocês o Visual Alg na minha máquina, tá? Não vou fazer um exercício, certo? Não vai ter muita dificuldade, só para que você tenha aí um primeiro contato comigo e eu vou dando algumas dicas para vocês. Antes disso, vamos ver o slide
tá? Que tem lá o provocando novas situações, tá? Então, enquanto nós vamos fazendo algumas organizações ali, tem esse slide aí, tá? Da nossa última parte da aula, com um exercício proposto. Tá? Então, esse exercício, eu ficaria muito feliz se você já conseguisse realizar ele hoje na nossa aula. Tudo bem? Eu sei, pessoal, que vocês estão se preparando para a prova do professor Marco também, tá? Mas vamos aproveitar a aula até o máximo, ok? Bom, vou fazer a leitura para vocês aqui do algoritmo. Olha só, faça um algoritmo para ler, tá? Então, qual que é o ler? Ler é o nosso comando leia, tá? A gente já vai falar sobre isso daí. Então, o que o nosso algoritmo tem que ler? Ou seja, tem que perguntar para o nosso usuário, para quem for executar, para quem for utilizar o programa, o algoritmo que nós vamos desenvolver. Ele vai perguntar a descrição do produto, tá? Ou seja, o nome do que ele está querendo comprar, a quantidade que ele está querendo comprar, ou seja, a quantidade adquirida. Vou fazer um exemplo ali para comprar uma caneta, tá? Então, o nome do produto vai ser caneta. A quantidade, ou seja, quantas canetas que ele vai comprar, tá? O preço unitário, ou seja, o valor de cada uma das canetas, beleza? Então, se eu comprei 2 canetas a R$10, tem que dar R$20. Só que eu tenho um desconto. Olha só, um percentual aqui de desconto. Então, esse percentual de desconto também vai ser pedido para o usuário, para quem estiver operando. Tá? Calcular e escrever o total bruto, beleza? O total de desconto e o total a pagar. Tá? Então, vamos lá. Vou sentar aqui agora no algoritmo, na frente da máquina aqui, melhor dizendo, né? E nós vamos utilizar, então, esse tempinho aí para tentar resolver, então, esse algoritmo. Vamos lá. Aqui você está vendo o Visual Alg, tá? Eu vou trabalhar com um zoom aqui para você conseguir acompanhar legal aqui. Beleza. Deixa eu mudar o nome do professor aqui, né? Tem um professor aqui que eu baixei o software aqui, então veio desse jeito. Vou colocar o meu nome aqui, Anderson Macedo. E aí a seção de variáveis, tá? Então, quais as variáveis que você vai utilizar? Vamos lá. Vou pegar aqui algumas variáveis que eu já criei, tá? Para eu trabalhando com vocês. Olha só. Eu vou precisar aqui dessas variáveis que eu criei. Nome. Vou dar um tab aqui para ele colocar um pouquinho para a direita. O nome para atribuir o nome ao valor do produto, tá? A quantidade, que vai ser a quantidade de itens desse produto que ele vai comprar, o valor de cada unidade, tá? E o percentual de desconto. Percebe aqui, ó, como é que eu faço para declarar variáveis? Então, eu coloco o nome da minha variável, tá? Por exemplo, aqui, ó, valor. Valor vai ser o nome da minha variável para trabalhar com o valor do meu produto. E depois o tipo, ó, vai ser do tipo real, tá? Essa questão de alinhamento aqui é só por capricho meu, tá? Então, eu vou deixar tudo alinhadinho aqui. Não está nos melhores alinhamentos possíveis. Vamos lá. Então, eu tenho que fazer a leitura. Comando de leitura. O que eu vou fazer aqui, ó? Olha só. Comando, escreva. Abre e fecha aspas. E aqui dentro, abre e fecha parênteses. Aqui dentro, abre e fecha aspas inglesas, aspas duplas. E aqui eu vou colocar assim, ó. Entre com, ou aliás, vou colocar só assim, ó. Produto. Tá? Se eu executar esse programa, eu vou executar com um F9, ele já vai mostrar para mim aqui a tela de execução e ele já está mostrando, ó, produto. Foi o que eu escrevi dentro das minhas aspas, tá vendo? Tá? Então, ele já começa a tomar forma, já começa a funcionar aí o nosso aplicativo. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou valorizar, eu vou colocar o que eu digitar nesse produto dentro da variável que eu criei para isso. Então, eu vou colocar o comando leia e aqui, ó, tem o valor não, o nome, ó, nome. Vou colocar aqui dentro do parênteses. Quando eu faço isso, leia nome, o que vai acontecer? Bom, vamos supor lá que eu disse que eu vou comprar uma caneta, né? Então, quando aparecer escrito na tela produto, eu vou digitar lá caneta. Quando eu der um Enter, o caneta, que é o valor textual que eu digitei, ele vai ser gravado na variável nome. Partindo desse princípio, eu posso mostrar. Eu vou utilizar um outro comando escreva, agora o escreval aqui, ó, para mostrar alguma coisa na tela. Só que eu não vou mostrar igual estava aqui, ó, um texto. Eu quero mostrar o valor da variável. Qual variável? Ó, variável nome, que eu utilizei para guardar o nome do produto. E ele vai mostrar aqui, ó. O que isso quer dizer? Vou dar um F9 de novo. Quer dizer que o nome que eu colocar ali, caneta, ó, quando eu der um Enter, ele vai mostrar para mim.
Olha lá, mostrou a caneta. Nossa, professor, que legal. Por que mostrou? Porque nós programamos isso. Olha só, o comando escreva não faz isso, não mostra dados na tela. Qual é o dado que eu quero mostrar? Aí você vai colocar no parênteses. Coloquei ali, nome. Ele está mostrando. Certo? Bom, você viu que no aplicativo eu tenho que mostrar... Aliás, que nesse exercício eu tenho que pedir os valores do produto, né? Da quantidade, do valor unitário e do percentual de desconto. Então tá aqui, ó. Como nós temos pouco tempo, eu trouxe pronto e vou comentando com vocês. Vou substituir aqui. Isso, beleza. Ó, tá lendo o nome, tá lendo a quantidade, ó, tá? Certo? Então a variável que eu criei para a quantidade tá aqui, ó, QTDE, tá lá, tá vendo? Real, para trabalhar com valor numérico fracionário. O inteiro é valor numérico, só que somente números inteiros, não pode ser números quebrados, tá? O valor também é o valor do produto e aqui o percentual de desconto. Então tá lendo tudo isso daqui que vocês viram. Se eu executar agora, ele vai aparecer todas essas informações, uma por uma. Então, primeiro está aparecendo o produto, eu vou digitar a caneta, depois ele vai pedir a quantidade, vou colocar uma, o valor que eu vou pagar em cada caneta, vamos colocar uma caneta normal aqui, R$10, e o desconto que eu quero de 10%. Tá? Eu vou dar um Enter aqui, ele não mostrou nada. Por quê? Porque nós não programamos ainda. Então, o que o algoritmo pede? Pede para que eu mostre, né, o total bruto, total de desconto e o total líquido. Então, vamos lá. Tá? Para mostrar o total bruto, é fácil. Eu vou colocar essa variável aqui, ó, total bruto, aqui embaixo. Então, olha só. Total bruto. Ele vai receber ou ser atribuído do valor vezes a quantidade, né? Então, se eu comprei, olha só, 2 canetas, vai estar aqui. Se eu quero pagar R$10 por cada uma, o valor vai estar aqui. Multiplicou, ele vai guardar o resultado desse cara. Se eu quero mostrar o total bruto, eu vou mostrar essa variável aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo um comando escreval. E vou escrever na tela, total bruto, ó, total bruto. E aí eu vou colocar vírgula, espaço TB, que é a variável que ele vai sair aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos lá. F9. Vamos testar para ver se esse cálculo aqui, que é a primeira informação que nós temos que mostrar, já está funcionando. Tá? O produto, vamos para o mesmo exemplo para não complicar, tá? Então, caneta, quantidade, 2 canetas, valor unitário, R$10. Percentual de desconto, 10%. Mostrou total bruto, R$20. Ué, professor, mas eu não coloquei ali que eu quero 10% de desconto, seria que sair R$18, tá? Mas a gente não programou isso ainda. Então, tudo que você não programa, não faz. Tá? Então, por enquanto, está dando certo, ó. Ele fez a conta aqui do total bruto. Pegou 2, multiplicou por 10, mostrou 20. Primeira parte concluída com destreza, com sucesso. Pessoal, e é simples, né? Bem simples mesmo. Próxima parte é calcular o desconto. Então, eu vou criar uma outra variável. Deixa eu só ver qual foi o nome da variável que eu criei para ficar mais fácil aqui. É o TD, que é o total de desconto. Isso. Só que daí tem o... Não, é o TL. Tá, vamos lá. Vou pegar aqui o total de desconto. Vou pegar essa linha aqui e vou colocar lá. Vamos lá. Isso. Qual que é o próximo cálculo aqui? Programar, então, total de desconto. Na programação, não existe você colocar ali, por exemplo, eu quero dar 10%, você colocar o 10 e o caractere percentual. Você tem que fazer a conta. E como é que eu faço conta de percentual? Pego o percentual e divido por 100. Tá aqui, ó. Tá? Então, PER, que não é o percentual que a gente digitou ali, ó, percentual de desconto. Eu não estou colocando 10, ele está gravado nessa variável. Se eu pegar 10 e dividir por 100, vai dar 0,1, não vai? Vamos conferir aqui, ó. Vamos pegar o cálculo aqui. Ó, 10 dividido por 100. Ó, 0,1. Esse 0,1, se eu multiplicar pelo total bruto, que é 20, olha só, vezes 20, vai dar o total de desconto que eu tenho, que é R$2. Tá? Então, beleza, é isso que eu preciso. Ele está mostrando, ele está calculando e mostrando nessa variável aqui. Então, a mesma coisa, ó. Escreval, e eu vou mostrar aqui o total de desconto. Vou colocar só o caractere percentual aqui. Ó. Você já entende que é desconto.
Mesma coisa, ó, vírgula, onde está esse cálculo? TD. Mostrei para você que ele vai funcionar, que vai dar certo, tá? E a última informação do nosso slide está pedindo para mostrar o total líquido. Bom, se o total bruto eu faço a multiplicação da quantidade vezes o valor, está nessa variável TB, e o total de desconto, que eu vi que é R$2, está aqui, total líquido vai ser muito fácil, né? Total líquido vai ser o quê? O resultado do total do total bruto, que é o valor bruto total, menos o total de desconto. Tá? E aí é só mostrar ele e vai finalizar o exemplo. Então, olha só que legal, pessoal. Vamos conseguir executar aí com sucesso. Escreval. Vamos lá. Total líquido. Olha que bacana. Vou deixar mais um espacinho, aumentar aqui para alinhar. Beleza, tá vendo? Aí ele vai mostrar todos os valores alinhados. Por quê? Por causa desse espaço que eu estou dando aqui, ó. Esse espaço e esse espaço. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, ele vai mostrar um valor aqui, outro aqui e o outro ele vai mostrar um pouco para a esquerda. Então, o que eu faço? Eu alinho, ó, coloco alguns caracteres aqui, que é só para ele alinhar, para mostrar tudo na mesma margem, né? Com o mesmo alinhamento. E aqui eu vou mostrar quem? O total líquido. Vamos ver se nós conseguimos resolver esse cara? Eu acho que vai funcionar. Executei. Para executar é o F9, tá? Vamos lá. Nome do produto que eu estou comprando. A nossa caneta. Caneta. Quantidade. 2 canetas. Valor unitário. R$10. Percentual de desconto. 10%. Beleza? Vou dar um Enter. Olha só. Total bruto 20. Total de desconto 2. Total líquido 18. Tá? Faz favor, corta para mim para o quadro, por gentileza. Vamos ver o slide lá para ver se a gente fez tudo que estava aí, ó. Vamos ler de novo. Faça um algoritmo para ler a descrição do produto. Foi feito. A quantidade adquirida. Comprei 2 canetas, também está ok. O preço unitário, R$10, né? O percentual, que foi 2%. Beleza, isso a gente fez. Calcular e escrever o total bruto. Foi mostrado. Depois da vírgula lá, o total de desconto e o total a pagar. Tá? Que até a fórmula estava ali. O total a pagar é o total, quer dizer, o total bruto menos o desconto. Tá? Então, pessoal, conseguimos concluir aí o exemplo com 100% de sucesso. Tá? Então, por que eu quis mostrar aqui para vocês? Para que vocês vejam que é muito simples, é bem simples mesmo. Tá? Eu sei que a aula tem muita informação, tem bastante conteúdo, mas eu conto com o seu estudo também, tá? Eu conto com o seu apoio também. Por isso que eu quero que vocês leiam lá. Quem não pegou no livro ainda, quem não teve contato ainda com o web aula, pessoal, né, você já está perdendo tempo, já está atrasado. Mesmo porque as provas, nós cobramos as web aulas também, tá? Então, vai por esse caminho que você não vai ter problema. Estude a unidade 1 e a unidade 2 para você vir preparado para a próxima aula, tá? Mostra o note mais um pouquinho, por gentileza. Eu só quero fazer mais uma finalização aqui, ó. Mostrar para vocês mais uma mensagem aqui, tá? Bom, eu quero escrever alguma coisa na tela, tá? Por exemplo, colocar um final do meu programa aqui, que é uma linha que eu sempre gosto de utilizar. O que eu vou colocar? Vou colocar aqui um escreval, tá? E somente o que eu quero que seja impresso, ou seja, os caracteres que eu quero que sejam impressos aqui dentro das aspas. Então, ó, fim do programa. Tá? Então, se você colocar uma exclamação, ele vai mostrar. Se você não colocar o exclamação, ele não vai mostrar. É cópia fiel. Como que trabalha o comando escreval, pessoal? Trabalha desse jeito, ó. Tudo que ele tiver aqui dentro das aspas, ele vai mostrando na tela, caractere por caractere. Então, primeiro ele mostra o F, depois ele mostra o I, depois ele mostra o M, depois ele mostra esse espaço aqui, porque também é um caractere. Ele vai mostrar até ele mostrar o último caractere, que é o último A aqui. Depois, o que ele vai encontrar? Opa, o caractere, aspas, que indica que chegou no final desse conjunto, dessa string, tá? Desse conjunto de caracteres. E ele vai mostrar ali. A diferença é que o escreval, ele vai fazer com que o cursor seja deslocado para a próxima linha. E o escreva, ele vai ficar na mesma linha. Então, se eu quiser colocar aqui um tchau, por exemplo, ó, se eu quiser escrever tchau aqui, vai funcionar. Ele vai mostrar cada um em uma linha. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês aqui.
Vamos lá. Caneta, 2, valor unitário 10, desconto 10. Olha só. Escreveu o fim do programa em uma linha e o tchau na outra linha. Beleza. Por quê? Porque eu estou utilizando o escreval. Se eu trocar aqui o fim do programa por escreva, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o que está aqui e não vai deslocar o cursor para a próxima linha. Ele vai parar ali, ó. E aí ele vai mostrar o T, o primeiro caractere do outro comando, que é o T, que é o tchau, e vai mostrar na frente aqui e vai ficar estranho, tá? Então, eu só vou mostrar para você como é que funciona, né? Para você ver também a diferença do escreva para o escreval, para você conseguir também manter essa questão de interface. Olha só. Caneta, quantidade 2, valor 10, percentual 10. Olha só, foi o que eu disse, ó. Tá? Mostrou o T junto ali, ó. Por quê? Porque eu não estou utilizando o escreval e sim o escreva para o comando fim do programa. Olha só, fim do programa está com escreva. Ok? Pessoal, bacana, pode voltar comigo aqui, vamos encerrar a aula, tá? Tem mais um vídeo aí de finalização, tá? Gostei muito dessa aula, achei que foi bastante produtiva e conto com você, conto com o seu apoio, tá? Daqui a pouquinho, então, vocês vão fazer a prova, uma boa prova para todos e espero vocês aí com todo o gás, com todo o empenho para a nossa próxima aula da próxima sexta. Grande abraço, até mais! Olá, chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Algoritmos e Lógicas de Programação. Ao longo da unidade, acompanhamos 4 situações-problema, compondo a resolução da situação da realidade profissional. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, você conheceu o que são os algoritmos, como se aplicam e a quem se destina a sua elaboração. Para resolver a situação-problema, você precisou definir um algoritmo para deixar clara a sequência lógica para solucionar o problema dos comerciantes citados na SR. Também precisou identificar os processos e escrever uma estrutura de algoritmos em linguagem natural e estabelecer os passos necessários para a resolução do problema. Na SP2, você conheceu como se desenvolvem as estruturas computacionais com expressões literais, lógicas e aritméticas, além de conhecer os diferentes tipos de dados. Para isso, você precisou definir um algoritmo que deixou clara a sequência lógica a ser cumprida. Esse algoritmo poderia ser feito em linguagem natural, em pseudocódigo ou em fluxograma. Na SP3, você conheceu o ambiente de programação e como se dá o raciocínio lógico computacional, assim como os tipos e formas de representação de algoritmos através da elaboração do fluxograma do pseudocódigo. Para isso, você teve que montar o passo a passo do processo, interpretar e identificar se todos os envolvidos compreenderam e aprovaram as etapas definidas, elaborar o fluxograma de ações de software e alinhar as solicitações de funcionalidades do aplicativo que realmente são possíveis de realizar no prazo estipulado. Na SP4, você conheceu e identificou o que são variáveis e constantes e como se faz a declaração de variáveis. Para isso, você elaborou um protótipo do aplicativo e apresentou o seu algoritmo em linguagem natural. Também identificou as variáveis necessárias e o seu respectivo tipo de dado, elaborando uma tabela com as especificações. Para treinar seu raciocínio lógico e o conteúdo aprendido na unidade, você pode praticar com alguns jogos online. Acesse o site www.rachacuca.com.br e no campo de busca digite missionários e canibais e comece a praticar. O jogo consiste em ajudar na travessia de missionários e de canibais de um lado do rio até o outro lado. O desafio é que os missionários não podem ficar em menor número em qualquer uma das margens, ou os canibais os devorarão. Outro jogo interessante é o Torre de Hanoi. Acesse o site www.gamezone.com.br e no campo de busca digite Torre de Hanoi e pronto. O objetivo do jogo é mover uma pilha de anéis de uma haste para outra. Lembre-se que movimentar 3 peças é o nível fácil e movimentar 7 peças é o nível mais difícil do jogo. Outra dica são 2 artigos bem interessantes sobre os algoritmos. Acesse o site www.revistagalileu.globo.com e no campo de busca digite Como os algoritmos dominaram o mundo. O texto fala sobre como as fórmulas matemáticas tornaram-se parte do nosso cotidiano e por que devemos nos preocupar com elas. O outro artigo você encontra em www.bbc.com/português. No campo de busca digite Alerta Algoritmo. O texto é um alerta sobre as consequências da influência dos sistemas de código operacional em diversos aspectos de nossas vidas.
A partir do livro didático e da web aula, você terá condições de desenvolver seus conhecimentos, aprender conceitos importantes e sanar as dúvidas relacionadas ao conteúdo. Não deixe de fazer suas atividades e bons estudos!